Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, trabalhando neste momento, nesse tempo, o tema o povo do reino e a coinonia. Estamos então aprendendo a respeito da coinonia do reino. Ontem nós falamos a respeito e o que significa então coinonia, e hoje nós vamos falar sobre a comunhão entre os crentes. A nossa coinonia como crentes é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão, quer dizer, isso que nós temos em comum, isso nos faz ser então companheiros. Essa comunhão entre eu e Deus, Deus e você, deve ser um companheirismo que deve ser compartilhado. Ele compartilha tudo conosco, tudo o que ele é, e nós devemos compartilhar com ele tudo aquilo que somos. Então, para nós, coinonia é a mais completa expressão de um relacionamento de amor pessoal com Deus, que reflete, então, esta comunhão com o Pai e com o Filho, na minha comunhão com os meus irmãos. Quando se vive realmente nesse tipo de relacionamento de amor, tem-se o mesmo tipo, então, de comunhão com os outros crentes. Como diz, não podemos estar em comunhão com Deus e o seu Filho e não andar em comunhão santa com os nossos irmãos. A primeira epístola de João, ela fala exatamente a respeito disso, diz claramente a respeito do nosso relacionamento com os nossos irmãos, que é uma expressão, como falamos ontem, do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento quebrado com pessoas é o sintoma de que a nossa comunhão também está quebrada com Deus. Você não pode estar em verdadeira comunhão com Deus e permanecer fora da comunhão com seus irmãos em Cristo. Então, nós vamos ver quais são os textos de 1 João que nos falam a respeito disso. O capítulo 2, versículos 9 a 11, nos diz assim, a respeito disso que estamos falando. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Porque nós sabemos, quem diz que ama a Deus, ama a si mesmo e ama também ao seu irmão. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Este é o termômetro para que a gente realmente saiba se nós realmente estamos num relacionamento correto com Deus e com os nossos irmãos. Já o capítulo 3, versículo 10 do mesmo 1 João nos diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e também os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem quem não ama o seu irmão. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não temos comunhão e não amamos os nossos irmãos? Então a palavra de Deus chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas está odiando algum dos seus irmãos. Em 1 João 3, o versículo 14 e 15 também nos fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Pois quem não ama permanece aonde? Na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Porque quando a vida eterna está nele, a única coisa que ele pode refletir é vida e jamais a morte. Em 1 João 3, 16 e 17 nos diz assim: e nisso nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 4, 7 e 8 nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os filhos de Deus amam, não destilam ódio e nem odeiam as outras pessoas. 1 João 4, 11 e 12 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece então em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O versículo 20 e 21 do capítulo 4 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, está mentindo, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual está vendo, não pode amar a Deus, que ele não viu. E dele temos então este mandamento, que quem realmente diz que ama a Deus também deve amar o seu irmão. E o capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto que conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e se guardamos os seus mandamentos, pois todos os seus mandamentos são um reflexo do amor dele por nós. Como o nosso relacionamento com Deus, então, ele se reflete no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Até que ponto, a pergunta agora vai ficar no ar? Até que ponto o seu relacionamento com seus irmãos em Cristo tem refletido o seu relacionamento com Deus? Se você ama a Deus, o seu amor pelo seu irmão em Cristo também vai aparecer. Você será paciente e bondoso com as suas fraquezas, suportando, como diz a palavra, uns aos outros. Você não será invejoso, você não será presunçoso, você não será orgulhoso, grosseiro, egoísta, iracundo. Você não guardará rancor. Você se regozijará com o que é verdadeiro e certo, e não com aquilo que é mal. Você protegerá os seus irmãos e irmãs em Cristo e confiará neles. Você sempre esperará o melhor dos outros e perseverará no amor. Este amor divino cresce como resultado do nosso relacionamento íntimo de amor com Deus. Pois lá em João 13:35, Jesus nos diz exatamente assim: nisto conhecerão todos que realmente sois meus discípulos, se vocês tiverem
amor uns pelos outros. Isto é comunhão, isto é koinonia. Vamos continuar refletindo amanhã a respeito da koinonia no reino. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.